que ela está acompanhando justamente esse encontro dos presidentes sul-americanos a convite do presidente Lula lá no Itamaraty, em Brasília. Luciana. Piotr, 11 presidentes estão reunidos aqui no Ministério das Relações Exteriores, Palácio do Itamaraty, aqui em Brasília. Chegaram logo cedo. O presidente da Venezuela, inclusive, chegou no domingo. Ontem teve reunião bilateral com o presidente Lula, o que desagradou os demais países mais para a direita. São dos que estão aqui no Ministério das Relações Exteriores, 3 países são governados por presidentes mais ligados à direita: Equador, Paraguai e Uruguai, que não ficaram nada satisfeitos com a recepção que foi dada ontem a Maduro e com as declarações do presidente Lula, sinalizando que a Venezuela estava sendo aí mal avaliada, precisava mudar a narrativa. O presidente do Uruguai, inclusive, fez questão de deixar muito claro que na avaliação dele é preciso mudar sim, mas a questão da democracia na Venezuela. É preciso levar em consideração que não existe a proteção dos direitos humanos naquele país. Por isso, criou-se até um mal-estar dentro dessa reunião que está acontecendo aqui desde cedo. A expectativa é de que ela transcorra ainda pelo menos mais umas 2 horas aqui em Brasília. Tem jantar hoje à noite com todos os presidentes e o presidente Lula, inclusive, reclamou que houve um isolamento do Brasil na administração anterior. Não faltaram aí farpas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente tem a declaração de Lula. No Brasil, um governo negacionista atentou contra os direitos da sua própria população, rompeu com os princípios que regem a nossa política externa e fechou nossas portas a parceiros históricos. Nosso país optou pelo isolamento do mundo e do seu entorno. Essa postura foi decisiva para o descolamento do país dos grandes temas que marcaram o cotidiano dos nossos vizinhos. Na região, deixamos que as ideologias nos dividissem e interrompessem o esforço de integração. Abandonamos canais de diálogo e mecanismos de cooperação e, com isso, todos perdemos. Vale ressaltar que, mais uma vez, o presidente defendeu uma moeda única aqui para os países da América do Sul. A gente também tem a declaração. Aprofundar nossa identidade sul-americana também na área monetária, mediante mecanismos de compensação mais eficientes e a criação de uma unidade de referência comum para o comércio, reduzindo a dependência de moedas extra-regionais. A ideia, Piotr, é em 120 dias apresentar aí uma solução, apresentar propostas para a integração dos demais países aqui da América do Sul. Muito obrigado, Luciana. Vamos lá. A gente tem 3 presidentes que são mais à direita nessa configuração dos convidados para essa reunião com o presidente Lula. Calipó, que é o presidente do Uruguai, Omar Benítez, do Paraguai, e também Guilherme Lasso, que é do Equador. Todos os outros são de esquerda. O presidente uruguaio, daqui a pouco a gente vai mostrar, demonstrou completo descontentamento com essa ideia de que o que se fala sobre a Venezuela é uma narrativa. Disse ele que o entendimento de democracia que todos nós temos é bem diferente. Bom, a gente vai falar sobre isso, ou seja, parece que o governo Lula está querendo se isolar dos valores ocidentais e da lógica democrática e, inclusive, teve essa resposta do próprio presidente uruguaio. O assunto que a Luciana nos trazia agora dessa reunião do presidente Lula com vários chefes de Estado da América do Sul a convite do presidente Lula. Já está conosco aqui o Luiz Felipe Dávila. Dávila, seja bem-vindo, boa tarde a você. Boa tarde, Piotr. Um grande prazer participar aqui do programa com você. Dávila, eu vou pontuar 3 coisas muito rapidamente aqui. O convite é sim do presidente Lula. Ontem ele fez, antes de ontem e ontem também, ele fez uma recepção extremamente calorosa a Nicolás Maduro. E hoje Calipó, o presidente do Uruguai, deixou muito claro que não se trata de narrativa quando se fala e se critica o regime venezuelano. E ele disse textualmente o seguinte: nosso entendimento de democracia é outro. Ou seja, está muito clara a posição do Brasil e a posição, inclusive, de um sócio do Mercosul, no caso Uruguai, especificamente sobre esse tema. O governo
governo Lula e essa visão, digamos, estereotipada sobre questões humanitárias, porque dependendo de quem é que está no poder, o governo Lula aceita ou não, estou falando, inclusive, seja da Nicarágua, seja aqui da Venezuela, ou mesmo de Cuba, isso está isolando o Brasil do mundo civilizado e democrata? Olha, Piotr, não só está isolando o Brasil, mas está transformando o Brasil em motivo de chacota internacional. O presidente Lula faz um discurso hoje dizendo que precisa unir a América Latina, mas aí ele dá tratamento preferencial para um ditador da Venezuela e trata com total menosprezo os representantes das potências democráticas, como a gente mencionou aqui, é o caso do Uruguai, do Paraguai, do Equador, da Argentina e outros. Então isso mostra uma total assimetria entre o que é dito e o que é falado. Segunda coisa, a absoluta irrelevância do que Lula falou nesse encontro. Criar moeda única, isso é coisa de quem não tem proposta para a América do Sul. Porque a proposta que mais interessa para a nossa região é justamente a recuperação, a retomada do crescimento econômico, do investimento privado, da renda do emprego. E para isso precisa de segurança jurídica, para isso precisa avançar com o acordo Mercosul, União Europeia, e não ficar discutindo moeda e tratando de uma questão ideológica e desrespeitando os princípios democráticos, porque essa recepção a Maduro é sim endossar um regime criminoso que não só combate a democracia e as liberdades individuais, mas que aumentou a miséria do povo venezuelano de uma forma dramática e pior do que isso, um ditador que hoje sofre uma ação penal no Tribunal da ONU. Ou seja, é um descalabro. Mas o mais importante é isso. O que Lacalle está fazendo, o presidente do Uruguai, é botando o dedo na ferida. O que a América do Sul precisa é voltar a crescer, a prosperar, a ter investimento. E não ficar fazendo política ideológica. Porque enquanto o presidente Lula recebe e o seu governo recebem ali a Nicolás Maduro com pompa e circunstância, com honras e chefes de Estado, poderia ter escolhido uma forma muito protocolada, do ponto de vista diplomático já era suficiente. Fato é que o Brasil, e isso vem da gestão anterior do governo Bolsonaro, recebeu já a Operação Acolhida, extremamente elogiada pela Acnur, que é a Agência das Nações Unidas para Refugiados, já recebeu mais de 100 mil refugiados, migrantes venezuelanos, que estão em 930 cidades brasileiras, justamente para ter uma interação com o país como um todo. Parece que o Brasil está apartado. Aliás, Lula se apartou do próprio Brasil, é isso? É verdade. O Piotr, Lula, desde a primeira presidência da República em 2003, iniciou uma coisa altamente danosa para o país, que é transformar a política externa num apanágio da política partidária e não numa política de Estado. O Brasil precisa de uma política de Estado para as relações internacionais, porque são interesses permanentes que o governo tem que começar a tratar e pode mudar o governo e esses interesses continuam. E não, Lula transformou a política externa num apanágio de uma política ideológica partidária. Isso é péssimo para o Brasil. A minha pergunta aqui fica, onde é que está a pauta da retomada do crescimento econômico, Sim. da atração de investimento, da segurança jurídica? É isso que o Brasil e a América do Sul necessitam, porque se nós somos o continente que menos crescemos. E você viu, Piotr, recentemente um estudo que foi publicado. Hoje, a América Latina e a América do Sul, na verdade, é um grande continente que todo mundo quer migrar para outros países porque não encontra aqui oportunidade para desenvolver, prosperar e enriquecer. Este é o grande problema da América Latina. E não é ficar criando moeda única para a América do Sul que vai resolver ou gerar riqueza ou Sim. trazer a estabilidade jurídica. Luiz Felipe Dávila, obrigado pela participação. Boa tarde, hein? Boa tarde, um prazer. Bom, a gente vai falar um pouco mais desse assunto. Daqui a pouco a gente traz o trecho, inclusive, em que Lacalle Pou, o presidente uruguaio, foi perguntado sobre a reativação, a reinvenção da Unasul, que na verdade é um agrupamento ali com visões completamente de esquerda das nações sul-americanas. E ele disse, não responde, e depois num discurso ele deixa muito clara essa insatisfação dessa tentativa de vender como narrativas críticas ao regime autoritário e da miséria absoluta por erros venezuelanos, que os venezuelanos hoje estão fugindo do país justamente por causa disso. Veja só, como é que um presidente da República recebe
um autoritário, um regime autoritário, líder de um regime autoritário, de uma ditadura, como no caso da Venezuela, com pompa e circunstância, e ao mesmo tempo esse país, aí enquanto Estado, não governo do presidente Lula, mas Estado brasileiro, desde a gestão passada, porque isso começou lá no governo Bolsonaro, essa foi a escolha do governo Bolsonaro, receber os migrantes, todos os refugiados da Venezuela, fugindo da miséria e do autoritarismo. São coisas que não combinam uma com a outra, né?